é curtir. Que vem a música boa, esporte e amizade, aqui no programa Resenha. Olá mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Boteco Mandinga, no coração da Zona Oeste de São Paulo, para mais um programa Resenha. E hoje, recebendo super convidados mesmo, que eu tenho o prazer de cumprimentar aqui, músico Nazi, aliás, músico comentarista, homem do futebol, homem da música. Tudo bem, Nazi? Tudo bem, prazer. Contigo, tá com o Mauro Betti, meu biógrafo. Poucos têm oportunidade de conviver com o biógrafo, que geralmente é alguém que está no pós-mortem, né? Mas eu estou muito vivo fazendo biografado. Como vocês já perceberam, o Mauro Betti já foi muito bem apresentado pelo Nazi. Mauro, obrigado por ter vindo, é um prazer estar recebendo vocês dois aqui, viu? De prazer, eu vou puxar o brinde também, até porque o Marcos colocou muito bem, viu, Nazi? O coração na zona... isso aqui é uma vodka palestrina. Meu coração também está na zona oeste de São Paulo. Isso é muito bom. Ainda está. Nessa zona só tá bom, se preocupa quando tiver em outras... Nessa divisão da cidade de São Paulo, tá ótimo. E você aí já percebeu como é que vai ser essa resenha, né? Então daqui a pouquinho a gente volta, é um minutinho só, você vai ficar com uma palhinha aí do Nazi e do Grupo Ira. A minha vida eu preciso mudar todo dia pra escapar da rotina dos meus desejos, por seus beijos, os meus sonhos. Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos, mas a realidade que vem depois é bem aquela que planejei. Eu quero sempre mais. É isso aí, estamos de volta e começando o programa Resenha. Aliás, uma resenha que eu já vi que vai ser maravilhosa, deliciosa, não só pelos dois convidados, mas pelo clima que está rolando aqui de integração. Grandes goleiros presentes, né, E é isso que eu ia chegar, Mauro. Dois grandes goleiros presentes aí. 1,85 m, 1,86 m, o Nazi... Eu sou da fase que o goleiro não precisava de altura, né? Eu sou estilo Joaquim... Valdir Joaquim de Moraes. Goleiro baixo, mas com muito reflexo. Presença de espírito, com certeza, e também ocupando bem o espaço. Já ocupou mais, né? Eu estou cada vez mais ocupando. Momento Juca Baleia, na verdade. Conta um pouquinho dessa história, essa relação com o futebol de vocês e também com o gol, né? Onde é que tudo isso começou? O goleiro é o quê, Nazi? O goleiro é... Ou é louco, o Nazi é louco. Ou é louco ou é louco. Ou é muito louco, né? Eu sou louco, eu acho, sei lá, o uniforme era legal, não sabia jogar bola, continuo sem saber, não que eu saiba jogar de goleiro, mas eu sou daqueles que sempre quis ser goleiro. Tinha um mínimo de noção para saber que jamais conseguiria jogar bola e sempre quis ser goleiro. Mas ao mesmo tempo em que eu sempre quis ser goleiro, eu também sempre quis ser jornalista esportivo. Eu não sou aquele, você é um jogador frustrado e virou jornalista. Não, eu já queria sempre ser jornalista esportivo e graças a Deus me frustrei também como goleiro, porque se fosse goleiro não ia ter jeito. E o futebol sempre é a grande paixão aí, acho que aliado ao jornalismo e à música. Eu comecei, quando era moleque, eu jogava no colégio estadual, eu era goleiro de handebol e de futebol de salão. Pô, de Jogava, handebol. modéstia parte jogava bem. Eu também. Eu cheguei até aquele livro do Pelé feito com o... Cláudio. Feito... Jogando com o Pelé, aprendendo com o Pelé. Tem o Cláudio, tem uma sequência, o Cláudio falecido, ele mostrava como é que saía a bola, inclusive saía de handball. Como é que é o nome daquele cara ligado ao Júlio Santos? Mazei. Júlio Mazei. Grande professor Júlio Mazei. E assim, eu jogo, mas aí depois eu desisti, porque ser goleiro é uma responsabilidade muito grande, é o cara que menos se diverte no jogo, né? Você acha Porque que você o leva goleiro muita... menos se diverte? Porque a atenção toda tá no goleiro. Você pode fazer uma partida que você joga muito bem, você tomou uma falha, os caras já saem do jogo te olhando assim. E eu fui goleiro de polo aquático, fui goleiro de handball, até uma bolada ali, o jogador era muito bom, ele ficava brincando, eu saía em X, ele ficava brincando de mandar debaixo das minhas pernas. Uma hora ele acertou. E foi meu último lance no handball. Cai de boca. O futebol entrou na tua vida, obviamente, dessa forma, na vida de vocês. E o jornalismo esportivo, Mauro?
Ah, Marcos, eu sempre imaginei que eu ia ser jornalista. Meu pai é jornalista, avô, mãe, meus pais se conheceram numa Grande rádio. Jomir Betting. O grande Jomir fez agora 2 anos que ele nos deixou. E eu sempre me imaginei sendo jornalista. Então, para mim, foi natural. E o meu pai, o primeiro trabalho dele foi como jornalista esportivo. Então, ele sempre saiu porque ele era palmeirense demais. Não que eu não seja também. Mas ele não conseguia ser minimamente imparcial. Não que eu seja também um pouquinho imparcial. Mas aí foi uma coisa absolutamente natural. Eu nunca me vi fazendo outra coisa. E sempre gostei de jogar futebol de botão, estudar. Eu aprendi a ler lendo a revista Placar. Então, para mim, eu nunca me imaginei fazer outra coisa. Agora, eu não imaginava que ao fazer isso aí, eu fosse fazer tanta coisa. Escrever livros, como a gente fez o livro do Nazi, do Ira, fazer filmes agora, documentários, trabalhar com cinema, trabalhar com videogame, trabalhar com museu, apresentar o evento de inauguração do estádio. Isso são coisas que o futebol e também, evidentemente, o Palmeiras me levaram a um estágio que eu jamais imaginei. Aliás, a gente está falando aqui de 2 grandes torcedores, né? Um do São Paulo e um do Palmeiras. Como é que é isso na vida de vocês? Olha, minha família toda é palmeirense, né? Meu pai veio do Espírito Santo e quando chegou aqui, no final da década de 50, início da década de 60, tinha no São Paulo uma referência, né? Então, apesar de ter essa pressão toda forte da italianada paulistana... Tutti buona gente. Meu Menos pai, o nosso. meu pai me levou. A exceção. Aliás, eu agradeço, papai, essa única herança que o senhor me deixou, era sabor de felicidade, né? E foi assim, indo no estádio com meu pai, né? No começo, me prestando só pedindo picolé para fazer xixi, né? E depois começando a lembrar, realmente, até virar um torcedor fanático. Qual foi a sua primeira vez no Morumbi? Ah, cara, olha, eu tenho vaga dimensão de lembrar que eu cheguei no Morumbi, uma época que ainda estava sendo meio construído ainda. Isso deve ter sido em 66, mais ou menos. Eu lembro do nome dos jogadores: Roberto Dias, Paraná, Toninho Só feras, Guerreiro, né? que chegou a ser até amigo do meu pai. Meu pai conta a história que ele chegava no Morumbi, no portão principal, chegava pro segurança e falava: chama o Toninho aí, fala que o Ayrton tá aí. Igualzinho Fala, a "Chama o hoje. Ayrton", Igualzinho, e vinha, né? E ele saía do vestiário de calção, falou: "Ó, Ayrton, entra aqui." Entra. Você pegou essa fase, Marcos, porque às vezes o pessoal acabava treinando no Morumbi, claro, você já pegou o CT aqui Peguei até o começo pertinho. do CT, na realidade. É verdade, né? Porque você chegou final a- da década de 80. exato. O e CT início de de 86. Às vezes acabava o treino, o jogador de São Paulo ficava ali no meio fio, na guia, sarjeta, tomando sorvete ou conversando, jogando conversa fora. Hoje o acesso está mais restrito, Não, né? você fica com os assessores Totalmente. ali fora que É. precisa chamar o jogador. E eu acho que isso, particularmente é uma opinião minha, eu acho que isso afastou um pouquinho também essa relação do torcedor, né? Com o atleta. A gente tinha mais proximidade. Eu acho que isso era um negócio legal, né? Convenhamos, se o Pelé, que é o Pelé, consegue atender a todos, por que um outro mané não consegue? Você tem que falar com o assessor do Aspone. Uma coisa Mas não é nem, acho que um fenômeno só do futebol, é do geral. geral, né? Na música também a gente pode ver isso daqui também hoje. Um artista, ele já tem o produtor, o empresário, isso aqui, para você chegar também, um artista chegar a fazer um show e também... Tem as histórias do Simonal, né? Que no documentário, que tinha uma hora que ele deixava o público cantando no Teatro Aquários, aí ele saía tomar um café do outro lado da rua enquanto os caras cantavam o Meu Limão, Meu Limoeiro. Aí voltava, cantaram, beleza. Coisas que hoje em dia é impossível você imaginar um negócio desse acontecer, né? Que história, hein? Bom, vai ter um monte de selfie, vai estar tudo mostrando e tal. É outra coisa, também não dá pra gente. Temos o romântico, mas nos tempos românticos também tinha muita coisa chata. Né? A gente às vezes, ainda bem que a memória é seletiva, mas tinha jogo chato, tinha jogo do perna de pau, não tanto quanto agora, tinha também suas coisas ruins. Né? Nós vamos falar um pouquinho dessas diferenças, eu quero discutir isso com vocês daqui a pouquinho. Eu tenho um recadinho para você aí de casa. Você aí que está precisando trocar o escapamento do seu veículo de qualquer marca, dezembro é o mês do escapamento no Bororó. Você sai de lá com o seu escapamento trocado por profissionais especializados. Quer mais? Vá para o Bororó, tudo em acessórios para o seu carro e picapes. Bom, a gente voltando a falar e fazer comparativos do futebol do passado com o futebol de hoje. Existem coisas que são incomparáveis, a evolução de algumas coisas, de algumas valências, mas o futebol hoje, ele está melhor ou pior, na opinião de vocês, comparado a 10, 20, 30 anos atrás ou até mais? Acho que tudo na vida está diferente. Até pegando a carona da música, ou mais pro lado do rock, eu acho que o rock está muito pior. A música em geral, né? Música em geral, também pensando bem... Mas pensar aqui no em Brasil MPB, ou geral? blues, você acha? Geral. No geral, você Pop pensa- internacional muito fraco, né? muito fraco, você pega de repente, ainda bem que hoje você pode baixar uma música só no seu LP inteiro. Quando você acha já um riff legal de guitarra, já tá bom demais.
Bobear se bota em looping e tá feito. É diferente, eu repito, a gente tem essa coisa na memória meio seletiva, mas não tem tantas coisas legais, não tem tantos jogadores, mas ao mesmo tempo, você pega um exemplo brasileiro, o Neymar joga nos grandes times do mundo. É mágico, né? É mágico. Eu falei com Dorval, Bengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe sobre... E o Neymar jogaria nesse time? Quase todos os 5 falam que jogaria. Acho que jogaria mesmo. Né? Mas não temos o mesmo número de craques que a gente tinha Tem no tantos passado. Neymares. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que é um consenso, né? Hoje o desenvolvimento da preparação física e digamos, da preparação em geral do atleta é muito melhor. A técnica ficou sacrificada pela ocupação dos espaços, etc. e tal. Mas, assim, também tem, eu acho que um aspecto, a gente falou, eu estava conversando com você, é muito difícil não ser saudosista hoje, se você for olhar cultura e esporte, né? Mas também tem um lado assim, hoje como tudo é registrável, talvez, sabe aquela história, né? O jogo narrado pelo rádio, que você só ouve e não vê, Perfeito. sempre é mais bonito do que ele realmente é. Então talvez a nossa memória sobre aqueles grandes Memória tempos que a seja- gente nem não viu. O rádio Aquela coisa, o também. gol do Pelé dos Chapeuzinhos contra o Juventus na Javari 59, tinham 100 mil pessoas que viram, ou que disseram que viram. E não é assim. E a gente fica com uma coisa e vai, né? O rádio É por aí. era uma magia, a televisão tirou um pouco desse brilho, dessa magia. Eu E cresci hoje em ouvindo HD, rádio. 3D, acho até mais, né? É pena, não pena. Às vezes você vê 600 ângulos. E também isso é legal, o futebol é discutível e você tem que respeitar a opinião. Às vezes a gente revê um lance 600, Claro. às vezes não chega Que nem a o opinião. gol do Fluminense, o pênalti do Fluminense contra o Corinthians, eu vi 10 vezes, às vezes eu acho que foi, às Que às vezes vezes eu acho que não foi. Ou pode ter uma primeira batida, e isso que é legal. Agora, realmente, é uma pena que assim, você vê qualquer hoje bagrecéfalo, tem todas as imagens registradas, você acessa o YouTube, você vê o lance dele. Agora você pega, por exemplo, um Roberto Dias, que estamos falando aqui, um craque bandeira de São Paulo, pô, se bobear, o Roberto Dias deve ter uns 15 minutos e tanto de jogadas. Registrados, né? Mesmo, ou eventualmente tem um jogo completo ali da cultura. Pô, Zizinho, craque 57, tem 17 segundos de Leônidas. imagem. Mas eu quero entrar nisso. De quem é a culpa disso, tá? Então eu quero falar uma coisinha pra vocês aí. Você aí sabe o que é passar por uma situação de colisão no trânsito? Difícil, né? Eu já passei por isso, mas fui muito bem atendido pela Casulo Corretora de Seguros, que representa as maiores companhias de seguro desse país. Casulo Corretora, a sua segurança do seu patrimônio e da sua família. Bom, voltando ao assunto aqui, por que o futebol foi levado a isso? O futebol brasileiro foi levado a não formar mais grandes talentos. Culpa do Nazi. Não, é mesmo. Culpa do Nazi, do Ira, do Barão, culpa do Atari, culpa do Steve Jobs, culpa da quem inventou a internet lá, não lembro o nome do cara. Na boa, gente, a gente jogava o dia inteiro futebol. No caso do tem Nazi, isso ainda aí. fazia música. Ou ficava na rua, perdendo tampa do dedão no paralelepípedo. Coisa que não se faz mais hoje. A lance da várzea, do futebol. Hoje em dia Na o futebol rua tá mesmo. sem futebol no condomínio, futebol na escolinha. Você vai lá, tem horário, né? A intimidade. E uma coisa muito fundamentada, tudo é repetição de movimentos de um time profissional e o garoto talvez precise de outra coisa. Ele tem que ir para aula de mandarim, tem que ir para aula de computador, tem que ir para aula de paçoca gourmet. Tem Exatamente, milhões de atividades. E aí perdeu a graça pro garoto? A graça não, eu acho que não, mas perdeu tanto tempo que você tem outras graças para ver. Você tem o videogame, você tem a internet, tem um monte de coisa, tem música. Até acho que a questão do lúdico, né? Hoje, claro, muitos garotos vão procurar o futebol pela questão da fama, do dinheiro, da celebridade. Mas não mais com aquele lado lúdico de ir bater a bola na rua, entre um poste e outro, Uma gol a havaiana gol, ali. né? Aí o tipo que você foi jogar a bola, Marcos. Você não foi pensando em ser goleiro de São Paulo, você foi indo e foi. É Não isso foi? aí, é isso aí. Uma paixão pelo Claro. esporte e isso evoluiu. E foi indo e chegou num lugar de um sonho maravilhoso. Hoje, mas é isso aqui. Hoje é aquela coisa. Há 30 anos atrás chegava alguém e falava: olha, eu vou apresentar você, uma menina pro pai, e falou: olha, ele aqui é lateral esquerdo da Portuguesa. Eu falei: pelo amor de Deus, vai embora. Aí hoje se apresenta o cara advogado, falou: você não tem o lateral esquerdo do Laria para me apresentar, filha? Porque vai mais negócio, vai ganhar mais grana, pô. Isso é verdade. E a gente vai voltar para esse papo gostoso daqui a pouquinho. A gente sai para um rápido intervalo comercial. Sai daí não. Tem mais resenha com o Mauro Betti e com o Nazi.
abraçar, faz tudo pra esquecer. Um feliz aniversário para mim ou pra você. Envelheço na cidade, feliz aniversário. Envelheço na cidade, feliz aniversário. Isso aí, já voltamos, ouvimos um pouquinho do Ira. Aliás, que saudade de ouvir, de ver. Saudade que pode matar já, o Ira voltou aí. Conhecer, então, Tá esse é o tocando muito, momento velho. que eu queria falar com você. E que volta legal, né? Bacana, parece um livro escrito por um grande biógrafo. Mauro Betti, em Piracasa. Esse filme foi muito bom, né? Claro, teve momentos, como todo bom filme, todo livro, turbulentos, dramáticos, irados, vamos dizer assim. Mas no final tudo deu certo e acabou se transformando numa turnê emocionante. Não só para nós, o público que a gente tem encontrado aí, a recepção. Nós ficamos até numa dúvida, né? Porque também não íamos esperar para 2015 para fazer a tour. Foi assim, um processo que veio com apaziguamento meu, do meu irmão, do Edgar. Mas a gente tinha dúvida, que era um ano de Copa do Mundo e um ano de eleição, né? Se isso não ia ser apagado um pouco. E não, foi um transformando numa turnê de 80 shows em 6 meses. Mais do que a maior parte dos jogadores profissionais que reclamam que fazem 80 jogos em um ano. Eu fiz E sempre a 86 temporada. meses. E sempre a temporada. Foi Sempre- pra raça. Exatamente. Ô Mauro, a gente tá falando aqui de número de shows, né? Uma frequência grande. E seus trabalhos também estão intensos, né? Graças Como é que a Deus. escreve 5 livros ao mesmo tempo? Com paixão, né? Quando o Nazi me ligou pro projeto, ele ligou, era tipo umas 3 e pouco da manhã de uma terça-feira. Eu falei, puta, Eu sou Nazi. sempre assim. Olhei e falei, cara, Esse é o horário, né? terça-feira. Não, agora não, tô com sono e tal. Daí eu falei, puta, mas Nazi ligar essa hora, acho que vou atender. Tá tudo Nunca bem, te mas, viram. de repente já vou pegar os advogados e tal. Mas no dia seguinte falei com o Wagner, trabalha com o Nazi, pô, ele falou, o Nazi tá pensando em fazer, ele nem acabou para a biografia, no F eu já tô dentro. E eu tava no meio da biografia do Marcão, de São Marcos. Aliás, ficou sensacional. O Marcão é figura, né? Marcos, goleiros são todos legais, né? Pô, obrigado. Modestamente são Eu grandes sou Marcos figuras. também. Aí, E é bom dizer. Né? Nos próximos projetos tem a ver com outro Marcos, que não é goleiro, mas enfim. Então, assim, eu falei, eu estava fazendo o São Marcos, vou fazer do Diabo Marcos, né? Valadão. Nosso querido contraste. E o Alexandre Petiro, que já tinha feito uma biografia completíssima do Ira, tinha mais da metade do livro, mas a gente ia focar mais na figura do Nazi. E é um negócio fantástico, assim, porque isso me ajudou a fazer novos trabalhos da área. Estou fazendo do Luiz Thunderbird, outro grande São Paulino, figuraça também. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente vai trazer para esse universo agora Palmeiras, Portuguesa. Vou dar mais um recadinho pro pessoal de casa, que é rapidinho. Você é empresário que sabe o peso e a necessidade de uma grande comunicação na sua empresa, tem que conhecer os planos da Claro. Em Jundiaí, a Claro é a Auge Mobile, que vai lhe oferecer os melhores planos corporativos do mercado. Solicite a visita de um consultor e conheça todos os benefícios de ser um cliente Claro. Claro, em Jundiaí, é Auge Mobile. Bom, falando aí de grandes clubes, né, com referências, né, com histórias lindas como a Portuguesa caindo, né, passando uma situação difícil. E outros grandes clubes no Brasil, Botafogo caindo. E o Palmeiras, o seu Palmeiras, Mauro Betti, com um momento delicado. A que se deve isso, na opinião de vocês? Nazi, como é que foram os seus shows? Mano, que dói, ótimo, cara. foi. É duro, assim, deve a muito erro. Como é que é o shuffle que você vai fazer pro É, eu Palmeiras aí? o Palmeiras já aguento, até texto motivacional para os atletas eu já fiz, texto Bom, você pro acha que estádio. o time consegue sobreviver a última rodada? Nessa última rodada agora, no fim de semana, a vantagem do Palmeiras é que ele só depende dele. Mas e a pior enfrenta um bom notícia, time. ele só depende dele. E enfrenta um bom time. E na enfrenta um próxima. bom time, um time que tem a melhor sequência nas últimas 10 partidas. O Palmeiras se salva se o Vitória e o Bahia caírem no lugar dele, que ainda acho que é possível. Que o Vitória está num time muito ruim, o Bahia deu uma melhoradinha, mas é fraco, e é o campeonato com o maior número de times rebaixáveis. Se bobear, a gente vai ter do 13º para baixo, times que em outros campeonatos serão rebaixados com menos de 44, 45 Tem um pontos. equilíbrio aqui embaixo, né? É uma turma que poderia cair direto para a Série Z. Assim, é um negócio horroroso. E em 100 anos de Palmeiras, e falo na condição de historiador oficial do Palmeiras, um dos trabalhos que eu fiz é o livro oficial do Palmeiras também do Centenário,
Eu, em 42 anos de estádios e estúdios, eu nunca vi um time tão ruim. E como antes o Palmeiras teve sempre grandes equipes, eu posso dizer que pode não ser o pior elenco, mas é o pior time da história do Palmeiras. Tem alguma relação com a construção do estádio? Os clubes parecem que Nenhuma. quando constroem estádio, deixam o time... O Palmeiras Nesse não gastou momento, não. dinheiro com Não, isso. Né? é só... É terceirizado ali, né? 660 milhões de reais colocados pelo parceiro. O que você sente é a falta da referência de casa e tal. Jogou em 7 lugares diferentes. Mas não é isso, né? Até porque o time já estava mal antes e conseguiu estar pior. Ainda teve o rebaixamento em 2012. Agora, quando voltar para casa, deve melhorar. E talvez até o novo estádio, o ambiente do Allianz Parque, faça com que o time que pelo menos não perca ou empate e se salve. Aliás, é uma arena maravilhosa. O que né? parece que acontece no Palmeiras é uma sequência de más administrações. Aliás, algumas surpreendentes, né? Pelo menos nos números, vamos dizer, a situação econômica do Palmeiras se aprofundando. Quando apareceu o Beluso, que parece que também não saneou e parece que aumentou a dívida. Sim. Tinha uma grande expectativa com ele. Tinha uma grande Claro. expectativa. Até o próprio Paulo Nobre também, eu estou falando de fora, como observador, né? E como bom comentarista de futebol que é também. sabe Quando o muito. Paulo Nobre apareceu, o que parecia? Pô, um quadro novo, né? Um cara jovem, né? Deveria ter e deve ter ideias novas, etc. E tal. Um perfil Mas também não bacana. conseguiu pegar o touro pelo rabo lá, né? Vamos dizer assim. E continuou uma política de más contratações, de planejamento equivocado, ver com o próprio lance do Careca. Primeiro que eu não sei se é o argentino que foi ideal, né? Tudo bem, eu sou a favor disso, vamos trazer estrangeiros. Né? Mas o quê? Bianchi, tudo bem, tentaram o louco Bielsa, pediu alta. Mas assim, poxa, uma coisa que me chamou a atenção, eu até pergunto pro Mauro. Ele foi contratado antes da Copa, ele tirou férias. Pois é, ele podia ter assumido, ficou o Alberto Valentim que foi lá, e depois ele ficou umas férias pro time, não sei lá, voltou e deu tudo errado. Quer dizer, também está faltando um poder de cima. É tanta coisa errada que não tem tempo aqui. Mas não só coisa errada, você sabe disso, não só no futebol, na vida. Às vezes você faz tudo direitinho e dá tudo errado. Foi, por exemplo, algumas vezes do Beluso. Futebol Às vezes tem você faz disso tudo também, né? errado e dá certo. A por culpa é exemplo, do foi em sapo que 2009. está enterrado. Eles mudaram o estádio, mas o sapo O continua problema do enterrado Palmeiras lá. é o sapo boi vivo. O sapo não está enterrado. O problema do Palmeiras é um sapo muito vivo. Vivíssimo. Entendi. Bom, a gente estava falando de Palmeiras, clubes, né? A Portuguesa passou por esse fenômeno, está passando por esse fenômeno. Botafogo. O senhor está comparando o Botafogo. Palmeiras com a Portuguesa ou uma impressão? Né? Não existe comparação. Coxinha? Obrigado. Seleção brasileira. E aí, essa Copa do Mundo foi um fiasco, e eu diria não só dentro do campo, fora também ou não? Foi melhor do que se imaginava, né? Em termos de gastamos mais do que se devia, imaginamos, atrasamos e tal, mas foi uma festa muito bacana. Tecnicamente, como um todo, foi uma das melhores Copas que eu já vi. Como Astral também é uma das melhores Copas. Fizemos uma Copa muito cara para o gringo ver, mas ele adorou o ambiente. Brasil, a gente consegue se virar. O brasileiro consegue, né? Se virar agora, e a gente consegue até uma derrota histórica em 100 anos, né? Assim, podia ser pior, podia ter sido 7-0, né? Mas fora isso... Pior poderia ser 7-0. mas assim, Olha, é aquele tudo culpa do negócio. Filipão, Foi do Thiago Foi Silva. 7-1 e os caras tiraram o pé. Podia ser pior, sim. Podia ter sido Como é que 11 vocês ou não. veem assim, o universo do futebol brasileiro comparado ao mundo? Quer dizer, organização, estratégia, planejamento. Tudo defasado, né? Isso acho que é um consenso, exceto para o Marco Paulo Del Nero e para o Marinho, né? Que acho que o Brasil ainda é o protagonista, a equipe a ser derrotada. Olha, eu não vou aqui, que nem a gente quase falou do Felipão, eu não vou aqui agora sentar ali no Felipão, porque eu fui o dos que falou assim, poxa, ainda bem que tiraram o Mano e botaram o Felipão. A essa hora, olha, em cima da hora, com um ano só, vai mobilizar, é o negócio da força do grupo, etc e tal. Agora, acontece que parecia que estava tudo muito bem, não sei se isso foi uma questão do time do time, que caiu na hora errada. Agora, durante a Copa, foi um futebol desorganizado. Eu acho que o Felipão, com essa história que eu e outras pessoas falaram, esse negócio, esse conceito da família, vamos ver, tem um ano só, eu acho que ele errou nisso daí. Tinha uns jogadores que deveriam ter chamado, outros que não. Jô não é jogador para a seleção brasileira, galera, não é. Muita não. contestação. Faltou esse centroavante. O Fred, sim, o Fred estava problemático. Baita centroavante, Precisava mas de um tava mal. reserva à altura dele. Não estou falando que ele não deveria ser convocado. Então, acho que houve uns equívocos, aquela coisa do grupo fechado, que justamente era a maior qualidade do Felipão. Certo. Né? É que tem uma coisa, Nasi, Marcos, é o seguinte, quando sai a convocação, eu teria convocado os 23 que ele chamou, eu teria convocado 22 iguais. Só trocaria o Henrique, o zagueiro, pelo Miranda. Nem o Jô você botava também? Sabe por quê, Nasi?
Eu pensei seriamente em colocar na época o Diego Tardelli, que não tá jogando a bola que jogou nos últimos hoje. 6 meses, e até mais versátil taticamente. Mas assim, sabe, o Luiz Fabiano estava num momento ruim, né? E não via outro cara mais, sabe? Eu podia, eventualmente, o Robinho fazer aquela função, o Robinho topava, mas não é centroavante e tal, pela experiência de grupo, é um cara legal de grupo, o Robinho. Mas, sabe, não via outro. O problema é esse também, não dá para mudar muito o time. O desempenho, taticamente, uma outra coisa dava, evidente, né? Para evitar o 7-1. Mas o grupo, é isso aí que a gente tinha. Por isso que eu não sento a lenha tanto do Filipão. O grupo era mais ou menos isso que a gente podia montar. E eu sinto falar, porque essa conversa tá Tá maravilhosa. muito Daria boa mesmo. 3, 4, 5 programas. Eu quero agradecer muito A vocês. gente terem volta pro vindo. próximo. Valeu. Ah, eu vou. Falar O do- convite já tá Daqui a um feito. ano a gente fala, o Palmeiras vai estar disputando o título da Série A. Rumo ao Japão. Série A. Rumo ao- Série A. Rumo ao Marrocos. Ó, tá aqui, deixa gravado. Ano que vem a gente tá aqui falando do Palmeiras, campeão brasileiro Quero agradecer da Série A. de verdade. Vocês valorizaram demais o programa, esse início de programa resenha. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, gente. Eu quero brindar com vocês esse final Por de favor. programa. Pelo brinde futebol e pela Pela história Série de A, cada um. por favor. Amém. E o programa Resenha vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. E eu espero você. Tchau. Meu amor, eu sinto muito, 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 mas vou indo. Pois é tarde, é muito tarde, eu preciso ir embora. Sinto muito, meu amor, mas acho que já vou andando.